Perdão é uma das coisas imprescindíveis no reino de Deus. A marca do cristianismo é isso. É o perdão em virtude da quebra da relação com Deus que Adão causou. Toda a raça humana estava atingida por esse vírus. Adão nos deixou como herança um vírus do pecado. E o pecado nos limitava, nos afastava, nos degenerou. Chegou ao ponto de Deus diminuir a nossa faixa etária. Deus falou: o meu espírito não vai combater mais com o homem, eu vou diminuir os anos dele de 1000 anos, que era a proposta de Deus, para 70. Pedro chega a dizer que são 70 anos e o resto é enfado e canseira. Então houve uma redução drástica, porque o Espírito de Deus não queria mais combater com o espírito humano. Mas ainda assim Deus não deixou o plano da salvação. O plano da salvação tem como linha mestra o perdão. É um resgate. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas passa pela estrada do perdão. Que eu não posso salvar nem buscar aquilo que eu não posso perdoar. Perdão é a coluna do plano da salvação. E a cruz, para mim, é a centralização, é a codificação e é a linguagem aberta de Deus acerca desse perdão. Eu estou punindo o meu filho para que vocês sejam salvos. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. E nesse não poupar o seu próprio filho, Deus desceu sobre ele toda a ira. A ira de Deus desceu, repousou sobre ele. Ele morre na cruz, passa por todo o flagelo humano, mas ele vai para um nível muito mais profundo, porque ele desce ao Hades, ao mundo dos mortos, para sofrer a pena eterna. O sofrimento de Jesus não termina na cruz. A cruz é a porta de entrada. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ele deixa muito claro que Jesus desce as partes mais baixas. Paulo vai dizer isso em Efésios, que ele levou cativo o cativeiro, mas isso é depois de ter pregado os espíritos em prisão e depois de ele ter sofrido a ira máxima de Deus. O que é a ira máxima de Deus? A ira máxima de Deus é a ausência absoluta da presença dele. É a não percepção da presença dele. Jesus nunca tinha experimentado isso. O Cristo nunca tinha experimentado isso. Nunca se desconectou do Pai. Por isso ele geme na cruz e grita: Lama, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está falando da cruz. Ele está falando dos planos mais baixos, onde ele vai sofrer o abandono absoluto. Deus dá as costas para o seu próprio filho. Em punindo Jesus, Deus estava perdoando a todos nós. Esse é o grande lance. O perdão de Deus conferido a nós é uma conta que Jesus pagou. O perdão não é gratuito. Tem nada gratuito aqui. Você é perdoado do pecado que Adão cometeu, que é uma herança nossa, mas você também é perdoado de todos os pecados que você já cometeu e dos pecados que ainda poderá cometer. Jesus é o sacrifício perfeito, ele paga a conta, porque redenção é compra. Ele paga o preço e agora ele diz assim: vocês estão perdoados, todos, é liberado o perdão para todos, mas só os que creem se apropriam dela. Os que creem. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem crê e mergulhar, foi imerso nessa graça, onde você morre e nasce outra vez, ressuscita. O perdão, portanto, é uma cama acolchoada que Deus preparou para nós, porque o seu filho deitou numa cama de espinhos. Agora, eu selo a minha fala
dizendo que isso tem um prazo. Quem rejeitar o filho, não aceitando o perdão gratuito, vai pagar um preço tal qual o filho pagou depois. A rejeição do filho implica no que Deus nunca quis para o homem, a ida para o inferno. Porque Deus rejeitou o seu próprio filho, abandonou o seu próprio filho para nos acolher. E se você rejeita o filho, a ira de Deus, a ira vindoura, é a ira que se reserva para o futuro. Deus despejará sobre aqueles que rejeitaram Jesus. Então, o perdão é graça e graça é favor imerecido. O que Deus exige de nós é que a gente tenha em Cristo a disposição para o amor e para perdoar qualquer pessoa que nos fira em níveis inferiores ao de Cristo. Porque nenhum de nós vai padecer o que Cristo padeceu igual a ele. Nós nunca vamos chegar naquele nível. Pode chegar até perto, mas ninguém vence a Jesus na humilhação, no sofrimento, na renúncia. Ninguém vence ele. Ele desceu às regiões mais baixas. Em Filipenses 2, Paulo canta um hino dizendo: ele veio na forma de homem, desceu a forma de servo, se humilhou, foi morto na cruz e uma morte ultrajante. Ele se tornou maldito por nós. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Imagine o santo se tornar profano para comprar a gente. Foi o que ele fez. Então agora a única coisa que ele pede a nós é: faça o que eu fiz. Perdoem as pessoas. Não guardem mágoa de ninguém no coração de vocês. E se você fizer isso, você é considerado um assassino, porque quem aborrece o seu irmão, para Deus, é homicida. Aborrecer o seu irmão é odiá-lo. Aborrecer o seu irmão é não querer vê-lo. É dizer que você não está apto para perdoá-lo numa dívida menor, quando Cristo te perdoou numa dívida superior. E isso está dado na parábola do rei, que perdoa um cara em talentos, e o cara, depois de perdoado, não é capaz de perdoar o cara que devia denários a ele. Depois o rei mandou chamar e falou: você vai para a prisão, enquanto não me pagar uma dívida impagável, você não sai da prisão. Em tese, você vai morrer aí. Vai ficar aí para sempre. Então, essa é a minha fala sobre perdão. E eu termino, para deixar vocês falarem, que eu sei que Adson vai acolher vocês de uma forma especial, porque eu conheço esse menino. O perdão tem duas características, a meu ver. Primeiro, tem um momento em que você falha com alguém e Deus exige que você peça perdão. E tem um momento que alguém falha com você e Deus exige que você perdoe. Qual é mais fácil? Perdoar ou pedir perdão? Quando alguém falha com você, já vem quebrado, lhe pedir perdão, você está por cima. Mas quando você erra, quando você machuca alguém, quando você decepciona profundamente, de verdade, a alguém, e Deus chega para você e diz: você tem que pedir perdão. Eu não estou falando de perdoar, pedir perdão. Então o perdão para mim tem esses dois componentes, e eu vou deixar a bola aí agora na marca do pênalti para vocês se virarem